Olá pessoal, tudo bem? Espero que esteja tudo bem com vocês e com seus familiares. Nós vamos começar agora a nossa aula de língua portuguesa. Hoje nós estaremos vendo as principais figuras de linguagem, né? Então vamos lá. Vou fazer a leitura agora do conteúdo principais figuras de linguagem. Comparação. Comparação é a figura de linguagem que consiste em aproximar dois seres em razão da semelhança entre eles, de modo que as características de um sejam atribuídas ao outro. Ocorre sempre por meio de um elemento comparativo expresso. Por exemplo, como, tal qual, semelhante a, que nem. Vamos ao exemplo. Seus olhos brilhavam como estrelas no céu. Meu filho joga bola que nem o Neymar. Então, esses são exemplos de comparação. Vamos agora para a metáfora. Metáfora é a figura de linguagem que consiste no emprego de uma palavra num sentido que não lhe é comum ao próprio, sendo esse novo sentido resultante de uma relação de semelhança entre dois termos. Por exemplo, Lucas é um touro. Subentende-se que Lucas tem a força de um touro, e não que ele tenha chifres, por exemplo. Ludmila é fera em matemática. Subentende-se que ela é muito esperta, subentende-se a esperteza, a inteligência dela, e não que ela vive devorando pessoas, né? Observação. Muita gente confunde a metáfora com a comparação. Veja a diferença. Catarina é uma flor, é metáfora. Catarina é como uma flor, é comparação. Então, na primeira afirmação lá, Catarina afirmou que ela é. Então, é uma metáfora. Na segunda, Catarina é como uma flor, é uma comparação. Repare que a metáfora não apresenta o elemento de conexão característico da comparação. Ela utiliza os termos no sentido denotativo e os transforma num modo figurado que é o conotativo. Quando falar o sentido denotativo é aquele sentido real, tá? E o conotativo é o figurado. É assim que é feita a comparação implícita. Quando o conectivo de comparação são essas palavrinhas aí. Como, tal qual, tal como, assim. Aparece no enunciado, trata-se de um exemplo de comparação explícita. Em outras palavras, a metáfora é uma comparação que não utiliza o conectivo. Ou seja, ele está subentendido na frase. Metonímia é a figura de linguagem que consiste na substituição de uma palavra por outra, em razão de haver entre elas uma relação de interdependência. Acontece, por exemplo, quando o nome de uma marca representa o produto, quando a causa se refere ao efeito, ou quando uma parte substitui o conjunto todo. Pedro é alérgico a cigarro. Na verdade, ele é alérgico à fumaça do cigarro, né? Eu gosto de chiclete. Você gosta da goma de mascar. O chiclete é a marca do produto que existiu há muito tempo. Não tenho cabeça para isso. Você pode até ter cabeça, você não tem a inteligência para resolver isso, né? Personificação ou prosopopeia. É a figura de linguagem que consiste em atribuir a linguagens sentimentos e ações próprias dos seres humanos a seres inanimados. Por exemplo, as árvores dançavam ao vento. Árvores dançam? Só humanos dançam, né? Árvores só com muita imaginação. Hoje o sol está mais feliz. O autor viu aí que o sol hoje está mais radiante, tá?
transmitindo felicidade a ele. Hipérbole é a figura de linguagem que consiste em expressar uma ideia com exagero. Estou morrendo de frio. Na verdade, ele está passando frio. Talvez não venha a morrer. A mochila pesava 1 tonelada. Não é possível carregar uma mochila de 1 tonelada, né? Então, essa hipérbole consiste em expressar uma ideia, mas com muito exagero. Eufemismo é a figura de linguagem que consiste no emprego de uma palavra ou expressão mais amena, no lugar de outra palavra ou expressão considerada desagradável. Vamos aos exemplos. Ele se foi. Ou ele não está mais entre nós. No caso, ele morreu. Ironia é a figura de linguagem que consiste em afirmar o contrário do que se quer dizer. Ele é ágil como uma tartaruga. Outro exemplo. Fale mais alto. Lá da esquina ainda não dá para ouvir. O outro, por exemplo, o aluno chega na sala de aula, o professor fala para ele: muito bem, João. Chegou cedo para a aula de amanhã. Então isso é ironia, tá? Catacrese é um termo que existe devido à falta de uma palavra específica para nomear algo. Assim, é utilizado um substantivo que já representa outra coisa. A catacrese já é utilizada na linguagem coloquial e não é uma invenção do autor. Pé da mesa, braço da cadeira, etc. Onomatopeia é uma figura de linguagem que reproduz fonemas ou palavras que imitam os sons naturais, quer sejam de objetos, de pessoas ou de animais. Por exemplo, o tic-tac do relógio não me deixa dormir. Toquei a campainha, ding-dong, e esperei. Tá? O toque-toque do seu calçado me incomoda. Tá? E assim por diante. Pleonasmo. Pleonasmo ou redundância é a repetição da palavra ou da ideia contida nela para intensificar o seu significado. Por exemplo, entrar para dentro. Não existe. Você está falando palavras que têm o mesmo sentido. Entrar, se você vai entrar para dentro. Você não tem como entrar para fora, né? Hemorragia de sangue. Hemorragia só pode ser de sangue, né? Atividades referentes ao texto 4. Principais figuras de linguagem. Número 1. Na frase, não tenho mais maisena em casa. Qual figura de linguagem é empregada? Letra A, catacrese. Letra B, metonímia. Letra C, antítese. Ou letra D, metáfora. Número 2. Identifique em qual das alternativas trata-se de metáfora. Letra A. Aqueles olhos eram como 2 faróis acesos. Letra B. Eles repetiram a história 1000 vezes. Letra C. O advogado dela é uma raposa. Letra D. Acordei com o trim do despertador. Número 3. Muito bom aquele encanador. Colocou em nossa casa vários canos furados. Esta frase exemplifica qual figura de linguagem? Letra A, comparação. Letra B, antítese. Letra C, hipérbole. Ou letra D, ironia. Número 4. Escreva qual a figura de linguagem das frases abaixo. Letra A. E meu corpo é uma fogueira. Letra B.
A asa da xícara quebrou-se. Letra C. São muitas as famílias que procuram um teto para morar. Letra D. Aqueles homens públicos apropriam-se do dinheiro. Letra E. Ela gastou rios de dinheiro. Letra F. A formiga disse para a cigarra: cantou? Agora dança. Letra G. Aquele rapaz não é legal. Ele subtraiu dinheiro. Letra H. Já lhe disse isso 1.000.000 de vezes. Quando o filme começou, voei para casa. Letra I. Ideias são como pulgas, saltam de uns para os outros, mas não mordem a todos. Letra J. Sentou-se no braço da poltrona para descansar. Letra K. E era tudo silêncio na saleta de costura. Não se ouvia mais que o plique, plique, plique da agulha no pano. Letra L. Não me lembro do seu nome, mas ainda vejo as suas eternas maçãs do rosto avermelhadas. Letra M. A asa da xícara quebrou-se. Letra N. O bonde passa cheio de pernas. E assim terminamos a nossa atividade de hoje. Até a próxima. Boa atividade!